Aleluia, igreja. Bata a palma mais forte. Bata a palma mais forte, igreja. Amanai canta, alabacibi canta, alabacibi canta, alamaná. Rimi canta, alamati canta, alabacibi canta, alamaná. Ele é maravilhoso, Ele é o Deus forte, Ele é o conselheiro, Ele é o príncipe da paz, Ele é a roda de Saron, Ele é o líder da montanha, Ele é o Deus poderoso, Ele é o Deus santo, Ele é o Deus que está aqui nessa manhã, Ele é o grande arquiteto desse universo. Vai aplaudindo, igreja, porque enquanto você está aplaudindo, Deus está rasgando o céu, igreja. Rabarabarabanaba canta alaba, ribi canta alaba, sibi canta alaba, ribi anda alaba, sibi canta alaba, chamanai, aleluia, canta alaba, alaba. Há uma unção muito grande aqui nessa manhã, há um poder muito grande aqui nessa manhã. Meu Deus, eu não estou conseguindo me conter aqui nesse altar. Há um poder muito grande aqui nessa manhã. Ribalaba, sibi campala, e da campalaba, sibi canta alaba, ribinai campalaba, xere canta alaba. Ele canta alaba, sibi canta alabanaus. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Maravilha. A todo o povo de Deus, bom dia. Paz seja convosco. Amém. Quem está feliz, diga amém. Amém. Pode se assentar no seu lugar, porque eu tenho certeza que Deus vai falar no profundo do teu coração nesta manhã. Oh, maravilhas. Santo, 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 santo. Igreja viva. A palavra do Senhor, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Eu quero levar a igreja nesta manhã, através do poder do Espírito Santo, através do Espírito Santo nesta manhã, eu quero levar a igreja ao cenário aonde Jesus se encontrava na cruz do Calvário, ali açoitado, ali sentindo dores, ali sofrendo. Jesus na cruz do Calvário, levando os nossos pecados, as nossas dores, as nossas iniquidades. E naquele cenário, igreja, Jesus vira para o seu Pai e diz o seguinte: Pai, Pai, por que tu me abandonastes? Igreja viva, eu creio que naquele momento, quando Jesus estava ali naquele lugar, eu creio que Deus estava no céu. Ali eu creio que Deus estava de costas no céu, vendo ali, pensando na situação que o seu filho se encontrava aqui na terra. O Jesus homem e o Jesus Cristo. E ali ele vendo aquela situação, eu creio que Deus estava ali no céu, igreja, de costas chorando. Naquele momento de silêncio de Jesus, naquele momento onde não se ouvia nada, igreja, eu creio que Deus estava no céu chorando. Igreja viva, Deus estava ali no céu chorando por ver o seu filho naquela situação. Mas eu creio que Deus estava ali feliz por ver que o seu filho estava padecendo pela humanidade, por mim e por você. E quando Jesus estava naquela cruz, chegada a hora do seu momento, Pai, Pai, a ti entrego o meu espírito.
Naquele momento Jesus morreu, igreja. Mas conta a palavra que no terceiro dia Jesus ressuscitou. E Jesus ressuscitou, igreja. Ele saiu do lugar de glória, o lugar de onde ele era o unigênito, para chegar aqui nessa terra como primogênito de muitos que ele alcançaria. Ribanaba canta labaxi. Muitos que ele alcançaria, que sou eu e você aqui nessa manhã. Por que eu estou colocando você nesse cenário? Para que você entenda que Jesus ressuscitou. E ao terceiro dia, ele ressuscitou, viveu aqui na face da terra, e ele foi diante dos seus discípulos, quando ele ressuscitou. Conta a Bíblia em João capítulo 20, versículo 19, que as portas do templo, do lugar onde eles estavam cerradas, e Jesus ultrapassa aquelas portas e chega diante dos seus discípulos, e diz somente isso: paz seja convosco. Porque os seus discípulos não tinham paz, os seus discípulos estavam com medo, porque tinha matado o seu Jesus. Mas de repente o próprio Jesus, ele chega naquele lugar e diz: paz seja convosco. E novamente ele repete pela segunda vez: paz seja convosco. E quando ele repete pela segunda vez, conta a palavra de Deus que Jesus, ele assopra o seu Espírito sobre os seus discípulos. Ele assopra o Espírito Santo sobre os seus discípulos. Meus irmãos, voltando atrás um pouco para você entender, quando Jesus deu o último suspiro na cruz do Calvário, a palavra de Deus nos conta que eis que o véu do templo rasgou de alto a baixo, a época da lei ficou para trás e entrou a época da graça, favor imerecido. E nós estamos aqui nessa manhã, vivendo nessa época, na época da graça, do favor imerecido, porque Jesus nos ama, igreja. Rabanai campa labaxi. Jesus nos ama. E ele tem algo a cumprir nessa manhã, na nossa vida, amém? Agora eu vou começar a pregar. O tema da mensagem desta manhã é um tema muitas vezes polêmico, muitas vezes pouco falado dentro das igrejas, mas é a plena realidade. Porque a palavra de Deus é a palavra que se cumpre. Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será para sempre. A palavra de Deus nos deixa um tema muito forte aqui nessa manhã. E o tema dessa mensagem é o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja. Meus irmãos, eu quero que você entenda bastante nessa manhã. Muitas pessoas não estão entendendo o que está acontecendo no país, o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo, grandes situações, grandes coisas que estão acontecendo ao redor, circunstâncias. E eu quero dizer para você nessa manhã: Jesus está voltando. Essa palavra não é para nós termos medo, mas sim para nós consertarmos diante do Senhor, para que possamos alcançar a glória, para que alcançamos o céu, igreja. As pessoas não entendem muitas vezes a respeito dessa palavra. Jesus está voltando. Apocalipse capítulo 1, versículo 3 diz assim: bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que pratica as palavras dessas escrituras, porque o tempo está próximo. Vire para o seu irmão que está ao seu lado e fala assim: o tempo está próximo. Jesus está às portas. Jesus está às portas. Jesus está voltando. Jesus está voltando, igreja. A palavra de Deus, vamos abrir a palavra de Deus nesse momento, em 1 Coríntios, versículo 15
a partir do versículo 51, capítulo 15, versículo 51. Primeiro Coríntios, capítulo 15, versículo 51 e 52. Diz assim a palavra de Deus: e eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Amém? Eu quero que você pule agora para 1 Tessalonicenses, um pouquinho à frente, capítulo 4, versículo 16 ao 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 ao 18. Diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Podemos assentar em nome do Senhor Jesus. Esta palavra, ela me deixa muito feliz de saber que existe um Jesus maravilhoso que deixou esta palavra tão especial para nós, de entendermos que Ele morreu, que Ele ressuscitou, mas que Ele subiu ao Pai, mas que em breve voltará à igreja. E nós, como servos do Senhor, nós temos que estar ligados diante da Tua poderosa presença. Estamos ligados no centro da Tua vontade, estamos firmes com o Senhor, porque hoje nós vimos muitas vezes povo de Deus, até mesmo dentro das igrejas, povo que está no mundo e está na igreja, o crente Raimundo, um pé no mundo, um pé na igreja, pessoas que estão brincando de ser servos de Deus, pessoas que estão brincando de fazer a vontade de Deus, pessoas que andam dentro da igreja, pessoas que cheiram como crente, pessoas que andam como crente, pessoas que falam como crente, pessoas que carregam a Bíblia de crente, pessoas que têm até o perfume de crente, mas de crente não tem nada, são sepulcros caiados dentro de si mesmo. Mas Deus, nesta manhã, Ele está abrindo a nossa visão, igreja, para que possamos entender que nós temos que estar firme diante da Tua presença, para que possamos alcançar o céu, igreja. Rabanai canta labaxibi canta labaxibi canta ribi canta labaxibi canta labaxi. A palavra de Deus, meus irmãos, nos deixou aqui que o Senhor, num momento, um piscar de olhos, Ele estará voltando. A palavra de Deus em Mateus 24, 36 diz: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem o seu filho, mas unicamente Deus. Eu creio que nesse momento aqui, quando fala aqui unicamente Deus, está falando quando Jesus era Jesus homem aqui na terra. Porque a Trindade é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como que Jesus não vai saber da sua volta? Ele hoje sabe sim da sua volta. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Trindade estão no mesmo organismo, estão na mesma visão. Ele sabe tudo que acontece um com o outro. Jesus foi e mandou o Consolador, que eu expliquei aqui para vocês. Ele assoprou sobre os discípulos o Consolador, aonde fez morada dentro do Espírito Santo, dentro do corpo da pessoa, morada dentro do corpo da pessoa. Então, igreja, nós temos que entender que
que Jesus está voltando. A palavra de Deus diz também em Mateus 24, versículo 37, que será como nos dias de Noé. Muitos se davam em casamentos, muitos bebiam, muitos faziam casas, faziam séries de coisas naquele momento, até que Noé e a sua família entrou dentro da arca e veio o dilúvio sobre a face da terra, e se salvaram só Noé e a sua família. Eu quero te dizer aqui nessa manhã, para subir no arrebatamento, igreja, não tem como pegar carona, não tem como encostar no bairro da saia do pastor, da pastora, não tem como encostar no seu irmão, não tem como encostar no teu pai, não tem como encostar na tua mãe. A salvação é individual, e quando a trombeta soar, igreja, se nós não estivermos preparados, nós vamos ficar. Por isso que o Senhor, nessa manhã, eu não estou dizendo essa palavra para amedrontar ninguém aqui, porque aquele que está ligado com o Senhor, ele tem certeza que quando a trombeta tocar, Jesus vai te buscar e você vai subir. A palavra nessa manhã, igreja, é apenas uma palavra de alerta, é apenas uma palavra que Jesus está voltando. Aí você me diz, pastor, tem muitos anos que as pessoas estão falando que Jesus está voltando. Muitos anos que Jesus está voltando. Mas eu quero te dizer, nunca teve tantos sinais e prodígios acontecendo em tantos lugares na face da terra como tem acontecido. E eu quero falar de alguns para vocês aqui nessa manhã. Nós vamos falar agora no momento em que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo na época da graça, na dispensação da graça. Mas eu quero passar para a igreja que nós estamos vivendo num período que se chama princípio das dores. Jesus está voltando. Mateus capítulo 24, a partir do versículo 4 até o versículo 12. Eu quero parafrasear esses versículos para você aqui nessa manhã. Primeiro o Senhor vem dizendo: acautelai-vos, porque ninguém vos engane, porque muitos irão dizendo: eu sou Cristo. Eu estava buscando a respeito de vários Cristos, pastor. Eu estava buscando na internet. Hoje, para cada país tem um Cristo que se diz que eu sou Jesus. Tem um camarada aí, chama José Luiz. Ele até morreu no ano de 2013. O camarada, o símbolo da seita dele, ele falava que era Jesus. E o símbolo da seita dele era 666. Ele dizia que não existe pecado, porque o pecado Jesus já levou na cruz. Não existe pecado hoje na humanidade. Ele dizia tantas coisas erradas. Eu sou Jesus. Ele disse que no ano de 2012 ele ia ser transformado, ele ia ter o corpo glorificado. E quando foi no ano de 2013 ele morreu, para mostrar que todo levante de Satanás ele cai por terra. Toda tese do homem que tenta explicar cai por terra, porque o próprio Jesus nos disse aqui na tua palavra: muitos virão dizer eu sou Cristo. Nós temos um antigo chamado em Cristo, que a coroa dele só tem espinho para fora, por dentro é uma almofada. Ele só tem discípulas, só tem mulheres. Ele ali, ele deita com uma, com outra, com outra. Ele é Jesus, igreja. Em que ponto nós chegamos? Nós temos Jesus chinês. Eu estava vendo um tal Jesus chinês. Amém, pelo amor de Deus, Jesus chinês. Igreja viva. Olha que ponto, mas Jesus nos alertou que muitos irão falando eu sou Cristo. A palavra de Deus também nos fala sobre nação contra nação, reino contra reino. Vamos ter guerras, vamos ter séries de coisas no princípio das dores. Nós podemos ver a última guerra que teve lá na Palestina contra Israel. Palestina contra Israel, bem próximo.
Palestina atacando Israel. Só para você ter ideia, eles mandaram 2.500 mísseis em Israel. Mas não conseguiram atingir Israel, igreja. Você sabe por que não conseguiu atingir Israel? Porque Israel tem um sistema de proteção. Antes deles agirem ali, julgar aquela situação, julgar aquelas bombas, Israel tem um sistema que não deixa cair dentro de Israel. Igreja viva, eu quero dizer para você nessa manhã, Israel é a terra do Senhor, Israel é a amada do Senhor. O Senhor nos diz, orai pela paz de Jerusalém. O Senhor ama Jerusalém, o Senhor ama Israel. Israel é a menina dos olhos do Senhor. Todas as nações vão se levantar contra Israel, mas Israel não será atingido. Princípio das dores está acontecendo, igreja. Haverá fome, haverá pestes. Nós temos doença de tudo quanto é tipo hoje na humanidade. Nós temos pestes de tudo quanto é tipo hoje na humanidade. Guerras para tudo quanto é lado. Nação contra nação, reino contra reino. Tudo isso está acontecendo, igreja. A palavra de Deus também nos diz que nós seremos odiados porque nós servimos ao Senhor. Quem serve o Senhor será perseguido. Muitas pessoas já estão sendo perseguidas por pregar a palavra de Deus. Nós podemos ver o pastor Marcos Aliciano, ele tem sido perseguido em séries de coisas, porque ele tem pregado o Evangelho, ele tem pregado a verdade. Tudo isso tem acontecido. Surgirão muitos falsos profetas. Quantas igrejas tem tanto nome as igrejas hoje? Só que em Contagem tem mais de 1000 seitas. É a igreja Lasca da Cruz, igreja o Pé de Jesus, igreja não sei o que lá, igreja não sei o que lá. Aí quando você vai ver, está até pegando a Bíblia, mas é um bruxo, é um profeta da desmotivação, um profeta do erro em tantas as igrejas. Só para você ter ideia desse camarada que dizia Jesus, ele fala, homem Jesus, Jesus homem. Esse camarada, ele tinha uma multidão de pessoas que seguia. E as discípulas dele andavam com o pezinho assim, ó. No pezinho dela aqui assim, estava escrito 666. A marca da besta. 666. Tatuava ali naquele lugar 666. Então, igreja, eu estou falando isso aqui nessa manhã para te alertar que Jesus está voltando. Meus irmãos, a palavra de Deus diz também no princípio das dores que o amor de muitos vão se esfriar. O amor do pai para com o filho, do filho para com o pai. O amor das pessoas estão se esfriando, igreja. Pessoas estão abandonando, mãe abandonando filho na Lagoa da Pampulha, mãe abandonando filho na cesta de lixo, e cada coisas que nós vemos aí, ó, estamos enxergando a cada dia, a cada hora. Mas a palavra de Deus está nos dizendo aqui nessa manhã que está existindo o princípio das dores. Mas é um alerta para que possamos alcançar a glória de Deus. A qualquer momento a trombeta pode soar. A qualquer momento, Jesus vai voltar, igreja. E a Bíblia diz quem que vai ficar fora do arrebatamento. Ficarão fora do arrebatamento os tímidos, os covardes, os incrédulos, os viciados, os abomináveis, os que amam o mundo, os homicidas, os fornicadores, os feiticeiros. Todos esses tipos de pessoas vão ficar quando soar a última trombeta. Repita comigo, o arrebatamento está chegando. O arrebatamento está chegando. O arrebatamento, igreja, significa a ascensão da igreja para os ares. Significa a subida da igreja para os ares. Sabe o que vai acontecer, meu irmão? Quando nós estivermos aqui, até mesmo reunidos nesse momento da igreja, vai soar a trombeta. E eu quero te
dizer, quando a Bíblia diz ali, que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Muitas pessoas vão morrer nessas épocas, mas quem não morreu, quem está vivo, que está com Jesus, vão ser transformados. Eu vou deixar aqui esse sapato, quem quiser ficar com ele pode ficar. Eu vou deixar aqui essa aliança, eu vou deixar aqui esse paletó. Eu vou subir com o corpo de glória, igreja, o corpo glorificado, e esse é o corpo que você vai subir. A igreja vai subir. A igreja vai subir. Ricanta labaci, canta labaxi. O arrebatamento está chegando. E quando a igreja subir, chegar nos ares, vai existir o tribunal de Cristo, aonde nós vamos ver o que será julgado nesse tribunal de Cristo. Julgado as nossas obras. A palavra de Deus, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, diz que todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para ver se as nossas obras foram boas, ou se as nossas obras foram más. Mas no sentido seguinte, eu fiz muito para o Senhor, eu trabalhei, eu preguei, eu fiz, e eu não fiz nada para o Senhor. Todavia o coração estava aberto, ele subiu. Mas aí nós vamos ver o que vai acontecer. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 12 ao 15. As nossas obras vão se manifestar. Obras de ouro, de prata, de pedras preciosas, de madeira, de capim e de feno. Quais são as nossas obras? Será que eu tenho trabalhado para o Senhor? Será que eu tenho evangelizado? Será que eu tenho pregado? Será que no domingo eu tenho ido visitar presídios? Será que no domingo eu tenho feito alguma visita em algum parente para pregar o evangelho? Será que eu tenho esmerado em fazer a vontade de Deus aqui nessa terra? Será que quando o pastor ou a pastora fala comigo para estar fazendo algo para a igreja, será que eu estou cumprindo? Será que eu estou fazendo? E série de obras vão ser manifestas no tribunal de Cristo. Creio eu que Deus vai colocar um telão e vai passar a sua vida inteira ali naquele telão. Você fez isso, você fez isso, você fez isso e você fez isso. Quem fez muito para o Senhor, igreja, vai ser como ouro. O ouro ele passa pelo fogo e ele brilha, ele fica mais bonito, ele fica ali bacana. A prata também passa pelo fogo e ela fica também bonita, bacana. As pedras preciosas também, mas a madeira quando passa pelo fogo, ela é queimada, não sobra nada. Ali o feno quando passa pelo fogo não sobra nada, o capim não sobra nada, igreja. Quais são as nossas obras? Obras boas ou obras más? É um alerta para a igreja nessa manhã. Eu não estou aqui chamando a atenção da igreja. Eu estou alertando para que você entenda que Jesus te ama muito, igreja. E Jesus está voltando. E Ele quer levar todos nós, igreja. Jesus quer me levar e quer te levar. Jesus está voltando. Quais são as nossas obras? E depois desse tribunal de Cristo, depois de todo mundo ter lhe recebido nesse tribunal de Cristo, ali os galardões, eu já posso ver o galardão que vai estar em cima da cabeça da pastora Elza, do pastor Francisco. Eu já posso ver o galardão sobre cada pastor sendo esse altar, ganhador de alma, pregador do evangelho. Igreja viva, eu já posso ver o galardão que vai estar sobre a sua vida. E a palavra de Deus fala sobre 5 galardões que a igreja tem que entender. Primeiro, coroa da glória daquele que ensina a palavra de Deus. Se você tem ensinado lá na sua empresa a palavra de Deus, se você tem ensinado dentro da igreja, se você tem ensinado a várias pessoas da sua família, você vai receber essa coroa de glória. Rimanai canta labash. Segunda coroa, coroa da alegria.
Sabe qual é a coroa da alegria, meu irmão? É a coroa do ganhador de almas. Aonde você chega, você expressa a palavra de Deus. Aonde você chega, você fala de Jesus. Quando você está dentro da sua empresa, as pessoas veem que você tem Jesus. Quando você está lá naquela faculdade, as pessoas veem que você tem Jesus, que você prega o Evangelho. A coroa que você vai ganhar, igreja, a coroa da alegria. A palavra de Deus diz que se nós ganhamos uma alma, nós vamos encobrir multidões de pecados. Olha que forte, igreja. Eu e você temos o compromisso e a obrigação de sermos boca de Deus aqui nessa terra, pregador do Evangelho. A outra coroa, coroa incorruptível. Não é essa que é forte. A coroa incorruptível é a coroa daquele que ele domina a sua velha natureza. E não é fácil, né, pastor? Não é fácil, porque aqui no batistério, quando você foi batizado aqui nessa igreja ou em outro lugar, aconteceu a morte, o sepultamento e a ressurreição. A morte do velho homem, o sepultamento do velho homem e a ressurreição com Jesus, uma nova criatura. Aqui. Ou em outro lugar que você foi batizado. Ou você ainda que não foi batizado. Você tem que entender que você tem que passar por esse processo. Então, essa coroa o incorruptível é daquele que domina a sua velha natureza. Dominar aquele que era mentiroso. Será que o mentiroso tem ressuscitado da tua pessoa? Será que aquele que fazia falcatrua lá atrás tem ressuscitado naquele que está hoje? Será que aquele que enganava muita gente lá atrás tem ressuscitado aqui hoje? Será que aquele que contava piadas imorais lá no passado e ele converteu e está aqui hoje? Será que ele ainda tem contado piadas imorais? A palavra de Deus está dizendo isso, igreja. Coroa incorruptível. Esta coroa é aquele que domina o velho homem. Eu era, porque os crentes todos que estão aqui nessa manhã são crentes que era alcoólatra, era viciado, era aquele atrapalhão, era aquele que roubava, era aquele que isso e aquilo, todos que estão aqui nessa manhã. Mas hoje nós somos nova criatura em Cristo Jesus. E quem é nova criatura vai receber a coroa incorruptível, igreja. Rabanai Campalabaná. Mais uma coroa, a coroa da justiça. Essa coroa também é forte. Porque tem gente que está igual Paulo, pastor. Senhor, eu não sei que se eu fico aqui, se eu faço a tua vontade, se eu cumpro a tua palavra, ou se eu quero estar com o Senhor, diante da tua presença, que o Senhor me leve. Mas eu quero dizer, morrer com o Senhor é lucro. Essa coroa, a coroa da justiça, é daquele que aguarda a vinda do Senhor. A vinda do Senhor. Tem muita pessoa fazendo assim: não, eu preciso de voltar agora. Não, eu tenho que ter filho ainda. Eu tenho que ver meus filhos crescendo. Eu tenho que isso, que isso, que aquilo, que aquilo. Mas o tempo é do Senhor, igreja. Jesus está voltando. Prepare-te, ó Israel. Prepare-te, ó igreja, para encontrar com o Senhor teu Deus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ramanai Campalabachá. Coroa da vida. Sabe a coroa da vida? Aquele que dá, aquele que é sofredor, aquele que é o mártir, aquele que é testemunha, aquele que prega o evangelho, aquele que não esmera. Eu vou lá naquela nação, eu vou lá naquela favela, por mais que tenha traficante, que tem isso e aquilo, eu vou entrar lá, porque eu tenho a blindagem de Deus. Eu vou lá naquela tribo, lá ninguém quer Jesus.